Fala galera! Pra que esse inglês? Eu vou fazer isso direto, viado. Vai? Fala galera, estou aqui mais uma vez para discutir o tema da semana. Galera do Isolinha, galera do Brasil inteiro, que vai fazer esse Enem, vai fazer tudo, todos os vestibulares aí do Brasil. E hoje eu estou aqui novamente com o mesmo convidado, que é André Comanche. Um mês depois, né? Um mês depois, a mesma roupa, né? O mesmo lugar. Eu gosto dessa camisa. Você gosta da camisa? Eu também gosto dessa camisa, sabia? Tropicália, Uma tá, farda. Gilberto Gil, Caetano Veloso. Uma Massa, farda. né? Gosto da Marvel. Ele é desenhista, não sei se dá pra ver no enquadramento, tem uns desenhos aqui do Harry Potter, Whatever. tem um negocinho aqui. E estou aqui com mais um convidado, um amigo meu, grande amigo meu, Luiz Felipe, que ele tá aqui, ele é médico, certo? Tem um amigo médico. Médico e fofinho. conversador. E conversador, conversa muito esse menino aí, né? E hoje nós iremos discutir um tema muito cobrado. Os vestibulares já caiu aqui na UNIT, já, no Enem ainda não caiu, mas ninguém sabe o que o Enem vai cobrar, né? Os limites entre a estética e a vida saudável. Quais são os limites? Qual é o limite? E se existe um limite, né? E as Você pensa derivadas? aí. Os derivados aí a gente vai delimitando aí qual vai ser a onda, né? Gente, não, limite, derivada, meu Deus do céu. Vai. Ainda bem que eu não sou das exatas. Corta Essa foi aí, corta horrível. aí, corta Essa aí. eu vou deixar, vou botar em preto e branco, vou deixar. Enfim, então a primeira coisa que vocês têm que pensar é o seguinte: o que é ser gordo socialmente, André? Primeiramente, o que é ser gordo socialmente? Eu, enquanto pessoa obesa que era, ainda sou um pouquinho gordo, mas eu era obeso, eu pesava 146 quilos, eu tenho IMC de 38, e qual era o meu apelido, André? Um caderno, né? Rafoca. Você tem um caderno de apelidos. Tá. Rafoca. Rafoca, gordo, né? É gordo, é. Assim, porque tudo depende de como a pessoa fala, né? Uma pessoa de fora que você não conhece. Ah, seu gordo. Depende do tom, né? Às vezes, quando uma pessoa é íntima e aceita, por exemplo, me chamam de cabeça. Isso. Cabeção, etc Essa e tal. cabeça não Quando vem de um amigo próximo, assim, Você é não se importa. de boa total. É uma coisa carinhosa. É assim, é carinhosa, mas a gente se entende. Existe um contexto. Isso. Quando é de fora, é uma coisa, é um bullying, é uma coisa horrível, bullying, ruim. E isso faz com que as pessoas elas passem a não gostar de si, não gostar do corpo. E é aí onde entra a estética. Será que a estética vai fazer com que você somente a estética vai fazer com que você mude o seu corpo drasticamente? Ou você vai ter uma parte salutar, que é pensar na saudabilidade da sua vida? Será que a estética vai trazer saudabilidade? Eu gostei dessa palavra, estou usando de novo. Será que você vai ser saudável só por conta da estética? Por exemplo, André é magro, Luiz é magro, eu agora estou quase magro, né? Eu tenho uma barriguinha aqui de chope, mas nós somos saudáveis. Isso os exames dizem. Mas a sociedade nos vê como saudáveis hoje em dia sim, porque a normatividade faz com que nós sejamos pessoas saudáveis. Você olha pra mim, hoje eu era assim, ó, eu não conseguia nem sentar numa cadeira que eu tô sentado aqui agora, por exemplo. Gordo, eu costumo falar, gordo é ponto de referência. Você olha na rua e fala, do lado daquele gordo, né? Porque as pessoas, a normatividade faz com que a gente pense desse jeito. Mas eu preciso de uma visão técnica também. Por isso que eu trouxe um médico, né? Pra nos falar, e aí vocês podem usar a competência na competência 2, o que é ser gordo, Luiz? O que significa a pessoa ser gorda? Assim, cientificamente, né, Cientificamente. é determinado que toda pessoa que possui um IMC maior que 30 é considerado obeso. Certo. Primeiro que é esse IMC, né, o índice de massa corpórea. Ele é calculado sobre o peso da pessoa dividido pela área dela. Ou seja, No caso, a altura, né? A altura, Certo. no caso, ao quadrado. Ou seja, uma pessoa que tem muita massa e pouco tamanho, Sim, envergadura. envergadura, isso dá um MC maior. Ou seja, então uma pessoa as que tem esse cálculo maior que 30 já é considerada obesa. Obeso 1, 2, 3, tem os níveis, né? Geralmente pode ter 1, 2 ou 3, mas geralmente a gente pode classificar também como sobrepeso, que é a pessoa que tem geralmente o IMC acima de 25 a 29, obeso mesmo, que é acima de 30, e acima de 40, obeso grave.
que é a obesidade mórbida. Isso, a obesidade mórbida, um paciente que já está quase, provavelmente pode estar até imobilizado por tanto peso que ele tem. Imobilizado de tipo, não conseguir se Tem movimentar. aqueles programas do National aquele- Geographic, etc e tal. Repórter Record. Pode chegar a esse ponto, porque, ou seja, ele tem uma estrutura óssea que não vai suportar tanto peso. É uma coisa você pegar um copo plástico e querer botar uma garrafa de 20 litros em cima. É quase praticamente Uma isso. Por isso comparação que eu preciso- delicada. Comparação delicada, né? E outra coisa, Luiz, que eu preciso perguntar pra você. A parte do MC, lembra competência? Já vai gastar ele todo agora? Calma, só perguntar outra coisa. Vai gastar tudo já. Por quê? Por que que as pessoas... Melhor, não vou perguntar isso agora não, vou deixar pra depois. Quando você olha pra um gordo, eu tenho condições estereotipadas, melhor dizer, olhar pra um gordo e falar bem assim, você não é saudável. Eu tenho como dizer isso? Não. Por quê? Não, olhando assim pra uma pessoa que realmente tem um sobrepeso, alguma coisa assim, você não pode chegar a dizer que você não é saudável de imediato. Certo. Por quê? Por quê? Alguns fatores determinam isso, como assim, alguns exames de sangue, Como? como, por exemplo, uma pessoa pode... Hemograma. Hemograma. Não é hemograma glicemia. simples, glicemia, Sim, sim. açúcar, porque, por exemplo, o próprio hemograma, só o simples hemograma, apesar da pessoa ter um peso maior, ser chamada de gorda, né? Obesa, a pessoa obesa, ela pode ser anêmica. Isso. Ou seja, É. não é porque ela come muito, quer dizer que ela tem um Porque ela pode sangue ter, forte, uma né? pode ter outra deficiência. disfunção, Pode ter né? deficiência. Ela pode, por exemplo, ser uma pessoa extremamente De ferro. deficiência de ferro ou de outro tipo de vitamina, como vitamina B12, porque geralmente a gente sempre pensa em anemia como deficiência de ferro. De ferro. Mas a anemia pode ser um arcabouço muito grande. Pode tem ser uma várias causa relações. genética também? Pode ser também Pode ser genética. genética E outra também. coisa, e não só isso, né? Tem a causa genética Tem também. a alimentação define isso, por exemplo, sangue, açúcar, ela pode ser, não ser diabética, apesar de ser obesa. Lógico que uma pessoa obesa, que Tem predisposição, posição né? maior a ter isso. Me permite uma parte? Permito-te. Permito-te. Não, puxando aí essa fala de Luiz, a gente pode perceber muitas coisas assim, socialmente falando, né? A construção do ser gordo e do que isso quer dizer para uma pessoa na sociedade. Né? Estamos falando de seres humanos Isso. que são sujeitos de direito, eles têm os mesmos direitos, são iguais perante a lei. Então, é o tipo de... Veja só, todo mundo, em certa medida, todo mundo tem preconceitos, sabe? Enraizado, mas tem. Enraizados, às vezes a gente tem preconceitos. Às vezes não, né? As Sempre. pessoas então, quando a gente se coloca no lugar do outro, um termo muito em voga usado hoje em dia, que é o lugar de fala, Isso. por exemplo, como é que eu vou falar sobre o sofrimento de uma pessoa gorda se eu nunca fui gordo? Então é complexo eu dar pitaco, dizer, falar isso, falar aquilo. Se eu não passei por essa situação, se eu nunca fui mulher, se eu nunca fui negro, se eu nunca fui uma minoria, sou a minoria dos cabeções. Porque se torna a maioria, porque tem a cabeça grande. né? Ou dos narizes feios, enfim. Mas não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que essas pessoas, elas sofrem muito Demais. por causa da sua aparência. E eu digo assim, por exemplo, o nosso grupo de amigos, falando aqui bem abertamente mesmo, nós, assim, a gente já praticou muita coisa de ruim para com essa criatura aqui, na época que ele era obeso, né, tal. A gente fazia muita coisa, assim muitos jovens. Vou botar uma foto passando minha aqui. Muito. Vocês Nós éramos bastante jovens ainda. A gente ainda, aquela na verdade, a situação. gente ainda brinca com ele sobre isso, né? Aquele ex-gordo e tal. Só que a gente tem aquele contexto. Tem um contexto de amizade, em que você sabe os limites, sabe o limite da ofensa. Outra coisa é, por exemplo, uma pessoa obesa chegar numa academia querendo Todo mundo tratar, por exemplo, um problema. Tô com triglicérides alto, tô com colesterol alto, tô com colesterol bom baixo. O bom baixo e o ruim alto. Aí eu quero fazer um exercício físico para melhorar as minhas taxas. Isso. E o instrutor pressupõe que eu tô lá para emagrecer. Isso. E às vezes o gordo ele não tá ali para emagrecer. Ele é feliz, gordo. Exato. Ele tá ali para tratar um problema. O instrutor já passa a série para ele sem perguntar e já chega cagando regra. Imposição. E você não sei o que. E a pessoa, bicho, a pessoa não disse ao cara que era pra... A pessoa gorda sofre muito isso em família, em qualquer lugar. As pessoas se sentem no direito de dar pitaco na vida dela todo o tempo, os fiscais de prato, etc e tal. E isso gera
há um sentimento nas pessoas. Claro, com É certeza. muito ruim, a pessoa que não percebe isso, mas à noite, quando a pessoa vai dormir, a pessoa se sente mal consigo mesma. Ela se sente dentro do corpo e se sente mal por ser ela mesma, pelo único fato de ela possuir a condição de obesidade. Você não consegue subir uma escada direito, você não consegue sentar numa cadeira. É aí, exatamente. Você vai para um restaurante e se você botar pouco, a pessoa fala bem assim, só isso? E se botar muito... E se botar muito... Esse vai engordar. esse prato não tá colorido o suficiente. Isso. Esse prato tá muito amarelo. Colorido, preto, amarelo, né, carne vermelha. É aí onde entra uma diferenciação interessante pra gente pontuar aqui, que é muito interessante, é um assunto extremamente atual, e por ser atual é desconhecido. Eu mesmo confesso bastante que até pouquíssimo tempo atrás eu não entendia o que era isso. Fui pesquisar, estudei, vi a minha ignorância, percebi ela e estou cada vez mais procurando informações sobre isso. E indico vocês fazerem o mesmo, que é o tema da gordofobia. A gordofobia é diferente da pressão estética. Né? Ela existe, ao contrário das pessoas que falam aí que é mimimi, etc e tal. Estude, veja o que é gordofobia. A gordofobia é a pessoa gorda, a pessoa obesa, ser privada de uma série de direitos, de ir e vir, por exemplo, de sentar num avião de forma confortável, porque as poltronas são extremamente feitas para pessoas magras. Quer dizer, o gordo tem que se adaptar àquele, né? Tudo é feito pensando em pessoas magras, e não só isso, pessoas altas também, de ossos largos, têm dificuldade. Então, ossos largos, não é gordo, tem ossos largos. Não, né? digo pessoas altas, grandes. Tô brincando. Né? Sentem dificuldade também. Eu mesmo, André, quando eu viajei de avião, as vezes que eu viajei de avião, né, enquanto gordo, eu não cabia. Eu fazia o seguinte, eu pegava, repara, Luiz, eu já contei isso pra você. Eu pegava o cinto, não, aqui comprava das cadeiras, eu pegava o cinto e segurava aqui assim, ó. E a aeromoça passava, olhava assim e tal, porque você tem que afivelar os cintos, né? Fivelar o certo, mas a gente é nordestino, a gente fala afivelar. Então a gente segura aqui, passou tal, por quê? Porque eu não cabia, pô. A minha sorte é que na época eu namorava uma menina magra, e aí sobrava espaço no dela, e a gente conseguia ficar sentado junto. Mas existe, como o André falou, a gordofobia, que o professor gordo, o professor que mostra a linguinha aqui da barriga, quando tá dando aula, quando vai levantar, tudo isso funciona, pô. Tudo isso é fato social. E é diferente de pressão estética. Eu estou falando assim, questão conceitual, porque realmente existe isso, essa diferenciação. A gordofobia é a limitação ao acesso de uma série de direitos da pessoa gorda. A pessoa não consegue ir e vir, não consegue passar na catraca do ônibus, a pessoa não consegue sentar numa cadeira de cinema, porque ela não consegue cumprir o padrão do que a sociedade espera esteticamente. E existe a pressão estética, porque a pessoa que diz assim, você está ficando gordo, muito mais em cima da mulher, inclusive. Inclusive da mulher porque a cobrança é maior. Tudo, né? E aí você está ficando gordo, você está ficando... Às vezes a pessoa não está preocupada com a saúde, a pessoa mente que está preocupada com a saúde, mas ela se incomoda com a gordura da pessoa e quer enquadrar aquela pessoa. Isso é pressão estética, que é chamada da pressão estética da sociedade, que é a partir da normatividade do contexto histórico. Estereótipo social. Do que Rafael estava dizendo, da normatividade da sociedade, a padronização do que a sociedade aceita. E isso é uma construção social com um contexto histórico. Isso é do momento atual. Nós temos antigamente... o movimento estético das pin-ups, que eram mulheres cheinhas, extremamente sexy, para a época eram sex symbols, etc e tal, e eram mais cheinhas. Hoje em dia o padrão é a magreza absoluta, é a barriga negativa das digital influencers. Isso. Que elas... Né? É uma parada que eu lembrei aqui agora, aproveitar que você está falando. No Renascimento também, a galera gordinha. Agora. Competência 2. Ele falou aqui do estereótipo da galera daquela época. Se você não tiver com o histórico para falar sobre isso, até porque o histórico é mais difícil de você provar nesse caso, né? Referenciar referenciar o histórico. Se você quiser usar quadro como o Nascimento de Vênus... Sim, perfeito. Né?
perfeito. Que você pode usar aquela mulher ali, Botticelli. pagando peitinho aqui com a Botticelli, exatamente, Renascimento. Isso. E ela é gordinha, ela tem barriguinha de chope, ela tem ancas largas. E hoje em dia, qual é o estereótipo social perfeito da mulher perfeita, entre aspas, entre muitas aspas, diga-se por sinal? Mulher com cabelão, Barriga negativa. né? Que cacete é barriga negativa. Não, e outra coisa, Mas enfim. barriga negativa é aquele negócio de que você olha assim pra barriga da mulher e você fala, gente, cadê a sua barriga? Né? Você não tem nenhum negocinho pra topar assim. Então, esse é o estereótipo social que a gente preconiza hoje. Hoje ele é feito para que todo mundo olhe bem assim, porra, ela é bonita por conta disso. Ninguém vê a inteligência dela. Isso. Uma coisa ou outra, por exemplo, Verão, agora que teve a propaganda da Itaipava, Verão era um mulherão, tem uns peitão, tem um bundão. Então a mídia vende isso pra gente. Lembre de falar da mídia, pelo amor de Deus. Porque a mídia vem de estética. A mídia, ela vem da estética. Eu tenho uma pergunta pra fazer pra Luiz. Outra pergunta. Luiz, a gente sabe que nós não somos gordos aqui. A gente é gordo aqui. Né? Porque, olha só, você tá vendo que André é maguinho, mas come virar do esmeril. Certo? Tanto. Mas quando tá pra comer, come, né, André? Você sabe disso. Quando tá pra beber também, esse menino aqui não regue o fogo. Eu também era assim. Porém, por que eu era gordo? E eu falo direto isso. Porque ainda sou, né? Porque eu era obeso. Porque eu sentia prazer em comer. Prazer. Eu gostava de comer. Saía da minha casa pra comer, eu saía feliz. Eu não saía... Eu ia tocar massa, eu gosto. Mas pra comer eu saía assim, esbanjando felicidade. Porque eu gostava de comer sanduíche, eu gostava de comer pizza, até hoje eu gosto, né? Não vou mentir, agora em porções menores. O que eu quero saber de Luiz? Luiz, quando nós comemos, quando o ser humano come, coisas gostosas, evidentemente, né? Não vamos comer, eu não gosto de fígado, por exemplo. Se eu comer um fígado, eu vomito. Não é uma coisa que vai me trazer felicidade. O que é que o nosso organismo faz quando a gente está comendo com prazer? O que é que a gente libera alguma coisa? O que é que faz? Boa. Boa, então, o gosto em si não é igual para todo mundo. Claro. Cada um tem o seu gosto. Perfeito. Realmente, você Perfeito. falou, não gosta de fígado, Isso. mas André pode gostar. André gosta. E para ele Odeio. pode comer 1 quilo de fígado. That's not the question. Exatamente. Eu quero saber agora disso. Não. Mas assim, algumas atividades, como até a própria alimentação, exercício físico em si, manias, liberam substâncias, Vícios, né? vícios, Uhum. Substâncias como a endorfina, endorfina. que ela retroalimenta o cérebro e dá a sensação realmente do prazer, De felicidade, né? que traz uma felicidade momentânea, não é uma felicidade contínua, mas é uma Certo. felicidade momentânea. E aí esse é o ponto chave até às vezes, porque assim, se é que era momentânea, então às vezes Ele quer prolongar. o prolongamento dessa felicidade, como comer sempre, tá comendo sempre aquela, eu gosto bastante de brigadeiro, me traz uma 1 felicidade. quilo de brigadeiro, né? Aí vamos lá, come 1 quilo de brigadeiro. É correto dizer que endorfina gera compulsão? Sim, Ou não? tipo, o cara experimentar sensações de endorfina prolongadamente. Ele vai ficar viciado nisso, eu acho que é isso que você É uma compulsão alimentar. Não necessariamente. Não é necessariamente. não é sine qua Tá non. mais ligado Não. a questões psicológicas Isso, da associado, pessoa, isso, né? isso. Questões mais internas, né? Sim. Porque eu posso dizer que uma tá ligada à outra, porque às vezes nem só a alimentação vai trazer isso. Isso. Várias outras atividades. Um cigarro, uma Isso. cerveja. E aí? A questão interessante também, já que a gente está abordando isso, é o aspecto psicológico da coisa, como você já falou, que também tem a questão da ansiedade, que é uma patologia, não é a ansiedade o termo vulgar que a gente usa. Vou viajar para a França Estou amanhã, ansioso. estou ansioso. Não é isso, é a forma patológica da coisa, Que é o transtorno. que é o transtorno de ansiedade. Como é o nome Que desse transtorno? Transtorno de ansiedade. Não tem um TA. Nossa. Não, esse é outra coisa. É Então, o de déficit de... Deve ser essa TDAH. é outra coisa. É TDAH. TDAH. Não, o transtorno de TDAH, ansiedade, é isso. que inclusive eu possuo, é um transtorno que causa sintomas físicos que são gerados, que são derivados de questões psicológicas. Por exemplo, eu sem motivo nenhum tenho taquicardia, né? Ou então, tipo, eu sinto mau funcionamento do trato gastrointestinal, fico tendo fico mal da barriga, azia, etc e tal.
tudo gerado por questões Cabeça. psicológicas. Que meus exames estão 100%. A questão é toda aqui. Aí vocês, suores nas mãos, um monte de coisa, sintomas físicos que são gerados daqui. E isso, a pessoa gorda... Traz uma compulsão, né? Traz uma compulsão. Ela traz aí na esteira uma espécie de compulsão. Eu, por exemplo, eu tenho compulsão por café. Isso. Eu tenho um problema com café, é terrível. Que eu penso futuramente a tratar disso. E curiosamente ele não está tomando café agora, né? Agora! Por enquanto. Daqui a pouco. Mas outras pessoas podem preencher com outras coisas. Então, com comida, com sexo. É aí onde entra com outras coisas. o que eu estava perguntando a Luiz. Por ela ser ansiosa, ela vai precisar compensar de algum jeito. Por exemplo, Você tinha isso? eu tinha isso. Tinha mesmo. Ainda tenho, às vezes. Sim, sim. Por exemplo, eu voltei a beber. Né? Eu fiquei 6 anos sem beber. E hoje eu voltei. André sabe, Luiz sabe que eu ia para as festas da gente e a gente não bebia. Eu não bebia. E os caras, você é pai, não sei o quê. Por quê? Porque eu compensava a bebida de outro jeito. Eu não queria beber porque, primeiro, eu não queria sair de mim, né? Porque eu bebo ficava doido. E segundo, que eu queria comer mais. Eu tinha que parar de beber, eu já vomitei. Pra degustar a comida. Isso, eles tiraram onda que eu vomitei uma vez com um fiapo de farinha. Mas eu realmente vomitei por causa da farofa. Vocês não acreditam até hoje, mas foi de verdade aquilo ali. Depois que o cara comeu um monte de porcaria, um monte de merda, aí comeu farofa. A culpa é da farofa. Não foi a culpa da farofa. Eu me engasguei e o vômito Você veio. deveria escrever um conto. A culpa é da farofa. A culpa é da... Então, eu descontava aquilo na cerveja, descontava aquilo na comida. Hoje eu tenho outras coisas, né? Hoje eu vou, sei lá, vou assistir um vídeo, vou ler alguma coisa, vou fazer vídeo pro YouTube, né? Eu tenho outras compulsões para serem colocadas em voga. E isso me libera endorfina. Eu gosto de dar aula, por exemplo. Quando estou dando aula, eu estou lá me achando a coisa mais linda do mundo, porque os alunos estão acompanhando, vocês estão acompanhando, a galera presta atenção, e aquilo libera endorfina em mim. Então a gente substituiu. O gordo, e aí eu volto para a Luiz de novo, o gordo, ele precisa encontrar outras ferramentas para liberar endorfina. Sim. Mas o problema dele não está na barriga, está aqui. E aí, Luiz, como solução para uma estética, não vou fechar o vídeo agora ainda, viu, André? Calma, você não vai falar mais. Como solução, é porque ele gosta de falar muito, viu, gente? Como solução para algo psicológico, existem tratamentos específicos para isso? Sim, sim. Que tipo de tratamento? Por exemplo, geralmente a gente pensa o obeso em si, vou falar um pouco mais do obeso em si. É obeso, é porque a gente focou muito no gordo, mas no obeso. O obeso em si, como um problema médico. Só o médico pode cuidar. Ele trata, e se ele não tratar, não resolveu. Médico é ciência, não sei o que e tal. Isso, mas a gente tem que ver a pessoa por inteiro. A gente tem que ver a banha da pessoa, né? A gordura corporal da pessoa. É porque gordura é só físico, né? Isso, a gente tem que ver a pessoa como um todo, como uma pessoa, como ser social, como uma pessoa com emoção. A pessoa tem emoção, tem sua identidade, tem suas coisas. Ela e vai tudo falhar em algum momento, Como né? ser humano. Isso. Sim, o homem não é separado. A gordura está aqui, a cabeça está aqui, a psicológica está aqui, a ação social dele está lá para lá. Não é. Quebra-cabeça, tudo uma coisa só. É tudo uma coisa só. Então, quando a pessoa, por exemplo, sei lá, está ansioso e joga toda essa ansiedade Na comida. Tá faltando uma pecinha do quebra-cabeça. Você tem que saber onde é que está A falha, né? A falha, isso mesmo. Por exemplo, um obeso que, sei lá, que ele está com dificuldade de estudar e toda vez que ele tenta estudar naquele dia, por exemplo, ele queria estudar 5 horas por dia. Vamos dizer que é uma pessoa estudiosa que queria estudar 5 horas por dia. Mas ele só consegue estudar 4. Na quinta hora ele não aguenta, ele cansa. E essa falta do que ele queria, não, queria estudar 5, mas estou conseguindo 4. Gera uma frustração. Essa frustração, com certeza, vai retroalimentar essa ansiedade dele e ele pode descontar essa ansiedade da comida. Perfeito. E vai Isso é tentar recorrente, enganar, trazer um pouco de felicidade comendo. E aí ele encontra na rua, na família, nos amigos, pressão, tipo Isso. assim, você não sei o quê, ou então vai fazer um regime também. Aí se impõe uma rotina rígida de regime, etc e tal. Depois de um mês só se sacrificando, fazendo uma coisa radical, que é errado, mas assim, aí depois do mês ele vê que emagreceu e volta tudo, frustração em cima de frustração em cima de frustração, e isso gera
destrói a pessoa psicologicamente, destrói até também o organismo da pessoa, deixa a pessoa mal. E isso gera todos esses malefícios. Aí eu tenho a pergunta, faço a pergunta a Luiz. O ovo ou a galinha, quem surge primeiro, né? Se a obesidade é retroalimentada por essas questões sociais, ou se o social já veio... tá entendendo? Sim. O que gera o quê, sabe? É complexo isso. Eu acho, André, que é um conjunto pouco de tudo, coisas. né? Luiz pode dar a parte mais técnica, mas quando a gente vê a parte social, como eu falei a você, gordo é ponto de referência. Sim. O cara é gordo, aí o cara tira onda com você, o bullying, né? Aí a gente já vai pra gordofobia, que você já falou. Sim. O cara tira onda com você, o cara falou, velho, eu sou gordo, realmente eu sou gordo. Como é que eu vou solucionar isso se eu não consigo me resolver, eu, enquanto gordo, não me enxergo como gordo, porque vocês podem falar mais do que eu. Eu era gordão, obeso, mas em algum momento você me viu depressivo por causa disso? Não. Não. Então acho que é uma construção. Nunca. Depende muito da pessoa. É o psicológico. É o cada psicológico. pessoa, cada cabeça é um mundo. E aí eu já né? vou puxar a linha para outro canto. Hoje nós temos várias cirurgias, certo? Aí, Para resolver isso. Para resolver esse problema. Porque as cirurgias que eu vou falar, elas resolvem tanto o lado psicológico, quanto o lado social, quanto o lado físico, tudo. Porque é toda uma construção. Primeiro, antes de a gente falar aquele mais... cara que dá um tapa assim, aí sai a doença. É quase isso, né? Primeiro, deixa eu dar meu relato. Eu fiz cirurgia bariátrica, certo? Eu tenho o meu estômago também de uma bola de golfe, Editor, bota, tênis, né? bota uma musiquinha dramática agora. Every night, né? Mas enfim. Hello, darkness, my old Hello, friend. darkness, my old friend. Enfim. Então, quando você muda o seu corpo de uma forma drástica, primeiro, quando eu fiz a cirurgia, as pessoas me viam uma semana depois, 15 dias depois. Você não fez cirurgia? Eu falei, eu fiz cirurgia, mas eu não cortei minha barriga não. Calma, eu estou emagrecendo ainda. Era exatamente isso que acontecia. E eu comecei a perder roupa e tal. E a gente começa a ter uma autoestima diferente. E se você não se reacostumar a comer, por exemplo, hoje eu comia 1 kg de comida, suponhamos, 800 gramas num self-service. Hoje eu como 300 gramas e estou extremamente satisfeito. Não fico nem cheio, absurdo como a gente fica lá giboiando quando a gente sai de um rodízio, por exemplo, e nem fico insatisfeito. Foi tipo o Leandro Hassum. Pronto, eu fiz a minha cirurgia do Leandro Hassum, que foi a bypass. E eu preciso de Luiz agora, mais do que tudo. Luiz, nós sabemos que nós temos a bypass, a do balão, Sim, a do anel, sim, também. são as 3. Mas as 3 eu posso chamar de bariátrica ou não? Popularmente sim, mas cada uma, na verdade, Redução do estômago. redução do estômago. Quer que Dá pra englobar aí, Dá né? pra englobar. Escutem, viu? Fala. Então, lá, a bypass ela faz um corte, não tem como, eu não vou desenhar aqui. Não pra tem vocês. como desenhar também, né? Então, Mas Ela aí, corta explica o do seu quê? jeito. ela vai cortar o estômago, transformar ele uma tentativa de reduzir o volume, como ele Certo. realmente bem disse, o Rafael realmente falou. Ele tinha, sei lá, um volume gástrico de quase 1 litro, Vai e aí reduzir ele, para- é só um exemplo, né, o volume gástrico não é só isso, e reduz, sei lá, para 300 300 ml. ml. Como ele negocia, Outra coisa, com Luiz, 300 rapidinho. Não fuja disso aí não, do que você está falando. Quando a gente reduz, desculpa, o estômago, ele é um músculo, né? Sim, estriado. Quando a gente come, ele aumenta de volume. Ou não? Sim, Quando- porque, na quanto verdade, mais ele a é gente glucose, come. ele é uma velocidade. Então Certo. o que acontece? Quando você Vai esticando. come, ele estica um pouco, mas ele É tem isso que seu eu quero limite. saber. Ele tem seu estica, limite. Não, Mas Eu você tô falando pode sem a bariátrica. sem a aumentar o bariátrica. limite dele. Por Sim, exemplo, com o tempo, você sim. pode aumentar o limite dele. Sim, o que acontece? Quanto mais você come, quanto mais você oferta, vai chegar um tempo que ele vai ter como se fosse uma dilatação. Hum. Não chegar a parte fisiológica. Aí você acaba comendo aumentando, mais. comendo Sim. mais. Porque Sim, se sim. tá vazio, Porque cabe mais. cabe mais, Cabe você mais. fala, vou comer Gera a mais. sensação, né? Que... Perfeito. Isso. É uma mucosa que você falou? Mucosa? É, o músculo se chama músculo estriado, que ele pode ser, ele tem Músculo mais estriado, isso, certo. velocidade, essas coisas. Ele pode Certo. realmente ter um aumento. Certo, continue da bariátrica. Não, isso É aí importante falar isso. Isso, como você falou, a bypass é aquela que tira, desenha ali em Y e reduz essa questão de volume. Certo. E tem a introdução do balão, que por si só não é uma cirurgia. Não é uma cirurgia, tão porque agressiva. não é O que é que ele faz? Ele também reduz o volume, porém como é que ele reduz o volume? Ele não corta o corpo gástrico, nada. Ele introduz um balão lá que diminui a área. É a mesma coisa que você acha pegar um balão de assopro. E antes de encher, você botar outro balão lá dentro. Aí primeiro você enche o de fora, bem grande, certo. e tenta encher depois o que está dentro.
até No caso do metade estômago. do estômago, metade do volume. Você vê que a área que sobrou é menor. Nossa, meu Deus. É mais ou menos Só que ideia ela é dessa. invasiva. É invasivo porque Muito. assim... Informação! Aqui tem informação. Sim, choque de cultura. Não é Ela tão é invasiva, mais não. invasiva do que a bypass. Não, ele vai para mais vazio, porque você abre e vai cortar. A introdução do balão em si, por teoria, O corpo aceita. não é questão do corpo aceitar, a gente considera que é uma cirurgia mais simples. Porque só incluir o Você balão vai e já colocar o balão era. lá, vai deixar ele lá. Entendi. Não E a vai. outra do anel? E Como a é que do anel? chama? É Glove? Glove, isso, né? a Glove. Só que a Glove, a anel também quase é a mesma ideia do balão. O que acontece? Só que quando O anel reduz. você reduz também, todas as três, a ideia é redução de volume. Certo. É basicamente. Reduzir o volume Isso. da passagem da comida. Isso, não, é isso mesmo. Do sistema digestivo, Isso. resumidamente, né? Não no sistema digestivo todo, Todo, né? claro Você vai que botar não, o balão no estômago, né? O Isso. balão no estômago, o anel também no estômago e a cirurgia do O balão. anel no estômago, eu pensei que era aqui o anel, né? É mais embaixo, não. É aqui, assim, na boca Isso do é estômago, isso, no caso. ali né? embaixo, você, pra também tentar reduzir, o que acontece? É a mesma coisa que você pegar uma bola de assopro Uhum. e antes de encher, você botar ela no meio do anel. Na hora que você encher, quando ela chegar na altura do anel, ela- pronto. Entendi. Ela não vai passar naquele negócio. A ideia é a mesma coisa, aquilo que você faz, você reduz também esse volume. É tudo questão de redução. Outra pergunta, Só, você deve fazer pra se você botar na internet vários vídeos, vocês vão se ligar que tem várias formas, tanto para assistir o vídeo como para ver. Isso. Eu não Vários aguento ver isso, desenhos. não. Outra coisa. Quando você vê o desenho, você fixa melhor, talvez. É, eu acho que sim. Mas pela sua explicação dá pra fazer mais ou Você menos a pode até solução botar que eu os queria. desenhos, as fotos dela, cada uma. Uma coisinha que eu preciso perguntar pra você. A Sim, gente sim. sabe que a obesidade é calamidade, né? Hoje é Sim, epidemia. é uma epidemia e global, tal. que não só acomete aqui, Ok. porque uma das populações mais acometidas hoje é os Estados Unidos. Isso. Me fala uma coisa. que tá Tem preparando- como. Hoje o SUS faz a bariátrica, né? Sim, O faz. SUS faz. Como é que a gente poderia popularizar isso? Eu não sei qual é o valor da bariátrica, eu não faço ideia. Mas, hoje em dia, como é que a gente poderia, por exemplo, popularizar? Gente, isso aqui é uma cachorra, né? Desse cidadão aqui que invadiu aqui. Eu não sei subiu como, aqui. né? Também não sei. Porque a porta tá fechada. mas Ela tudo tava bem. quietinha no Ela canto tava ali. quietinha ali, eu pensei que ela tava lá fora. Pronto. Enfim, como é que a gente poderia popularizar isso? Já que a gente precisa de uma solução. Porque repare, se o mundo virar obeso, hoje em dia só quem vai ganhar dinheiro é a gente que vende comida. Mas saúde É. pública, né? É um problema de saúde pública. Porque isso gera gasto público. Gera gasto Então é a melhor público. prevenção. Então, Porque como é que você vai fazer se você vai sair fazendo bariátrica nas pessoas? isso, assim? é isso que eu quero que A eles entendam. vulgarização É isso que eu quero que eles da entendam. cirurgia bariátrica. É aí onde entra o limite. Isso. Porque, por exemplo... Fazer só pro estético. Isso, eu fiz a minha cirurgia porque eu realmente estava doente. Saúde. Eu precisava fazer, eu tava com glicemia alta, eu roncava, meu IMC era Gordura 38, no fígado. triglicérides altíssimo, eu Aí, chegava deixa eu só dar uma explicação. Chegou a Você vai quanto? dizer- Chegou a quanto 38. de triglicerídeo? 600 e pouco, 640. É porque você falou 38, né? Quando eu tinha falado no início, o MC de obesidade grave, que geralmente quando a gente indica bariátrica, é acima de 40. Certo. Mas pacientes que têm um MC acima de 35 e já tem alguma patologia associada, aí sim ela passa a ter Informação a importante. indicação Importantíssimo. da cirurgia bariátrica antes. 35, como ele estava falando, já estava com alteração glicêmica, paciente diabético, paciente com hipertensão também já. Tá, que perto já tomava remédio pra E pra aí pressão essa a indicação ela passa a ser mais recente, mais precoce na verdade, não mais recente, mais Uma precoce. coisa que o médico falou pra mim, Luiz, quando eu fiz, ele perguntou assim, você ronca? Aí eu falei, muito tchãozão, né? Rapaz, velho. Meu irmão. O teto. E Cara, aí ele velho. falou bem assim pra mim, eu nem lembro o nome dele mais. Chega as Ele porta-balanças. falou bem assim pra mim, se você roncar, massa, porque é mais fácil de conseguir a cirurgia. Porque a apneia dá uma... não A sei. apneia do sonho causa também a hipertensão por apneia do sonho, né? Porque há o rebaixamento da língua e você tem E dificuldade. pode morrer, né? A apneia ou não, ou mata. Não, a apneia prolongada pode sim deixar você, mas geralmente o corpo tem sua defesa, ele sente que você está você acorda. Por isso que dá aquela... Geralmente quem tem a apneia do sono, ele dorme, talvez ele não perceba que tem a apneia do sono, geralmente quem percebe é o acompanhante que dorme, dorme junto com outra pessoa. Mas uma coisa que ele percebe muito é que quando ele acorda, ele tem vários episódios de apneia durante o sono, ele acorda cansado. Ou seja, ele dormiu 12 horas, dormiu 8 horas e acordou cansado. É. Tem alguma coisa errada. Mas por que isso? Luiz? Porque prejudicou o sono. Ou seja, ele não chegou no estado No do estado- sono
deu realmente o no descanso. quinto estágio, né? Tem os Isso. estágios do sono, né? Olha, tudo isso é informação, viu? Dá pra usar aí Informação. um monte de coisa aí. Ele não chega a esse estágio, ele fica assim, já no estado inicial do sono, como se fosse um cochilo quase. Isso. E assim, toda vez que a língua rebaixa e faz aquela, né, obstrui a via aérea, e ele acorda, porque é sensitivo da nossa, a gente sempre se defende para morrer, a gente nunca tenta a morte, tanto é por isso aquela questão do suicídio é doença, porque o corpo Precisa só- Não foi feito para ele se foi feito matar. para viver. É, foi pra ver. O Ele corpo ele existe tem todo o isso. mecanismo. Ele tem todo pra- o mecanismo para não morrer, por isso que o suicídio que a gente Exato. considera doença. É doença. O cara não quer se matar, ele Ah, quer é. acabar com o sofrimento. Isso É é diferente. Essa é uma E questão aí, por isso a importantíssima. apneia. Pode E até é gerar um outro tema. Não, Suicídio. faremos outro tema, com certeza. Suicídio é Tá uma questão muito- terrível também. É, Vogais. 13 Reasons Why, tá aí pra isso, né? E a pessoal de saúde, os médicos morrendo quase uma vez por mês. Que onde entra justamente a questão do preconceito, do bullying, da gordofobia, a questão da falta de empatia É isso. Das pessoas. que vivemos hoje em dia, Falta ainda de mais altruísmo, né? com o mundo. É um clichê falar isso, né? Mas cada vez mais. Modernidade líquida, de Bálvaro. É excelente texto Na, pra fazer. na contemporaneidade, Contemporaneidade. nós temos a exacerbação Exacerbação. dessas questões por causa das mídias sociais, das redes sociais, do bullying virtual, etc e tal, que causam, que geram problemas emocionais de natureza grave em pessoas nesse tipo de Inclusive o situação. suicídio. Que podem gerar suicídio na pessoa que sofre esse tipo de coisa. E só sabe quem sofre. Isso. A gente tá falando aqui, você sentiu na pele, eu não senti na pele, ele não sentiu na pele. Por isso que é importante a questão do lugar de fala, da empatia, da representatividade, da reflexão sobre o que a gente faz, sobre o que a gente pensa e dos nossos atos no dia a dia. Não é querendo pagar de santo, não, eu sou cheio de preconceitos, eu não sou guru espiritual, eu sou um merda, mas assim, eu pelo menos eu tenho um pouco de autocrítica. Isso. E eu Você sempre se enxerga, né? e eu sei da minha ignorância com vários temas, eu vou atrás. Gordofobia eu era completamente ignorante, eu não fazia ideia do que pessoas gordas passavam no dia a dia. Eu fui pesquisar, fui atrás de conhecimento. Sapere Audi. Ui. É isso então, gente. Olha só, veja que a gente falou de um monte de coisa e aí o caminho para você tá dado. Qual é o limite entre isso, entre a estética e a vida saudável? Lembrem-se, gordo não é sinônimo de falta de saudabilidade, doença. Foi isso que eu quis dizer. Não chegue no Gordo gordo, vá. não é- Por que você não faz isso, não faz É, aquilo, cagando não regra? chega a falar isso. Não faz assim. Isso. Você não sabe no cara que é a vida do cara, Não você sabe não tem ser esse direito. saudável. Eu tenho um amigo Não tem esse direito. um amigo professor, que ele é um cara gordão, está muito gordo, Ted, Sim. de matemática. Ele hoje, cara, eu falei o nome do cara, né? Mas tudo bem, não tem problema, não, que ele é meu brother. É brother, gente boa. Bota um... Mas enfim, ele é um cara que hoje tá gordo e já tá pensando em fazer bariátrica, por quê? Porque ele tá sofrendo um bullying, um webbullying, tudo bullying ele tá sofrendo aí. E lembrem-se disso, gente. Existe um limite para isso. E a pergunta quem vai responder são vocês. Quando você fazer a sua redação, lembre-se de que as pessoas hoje sofrem preconceito full time por serem gordas. Sistemático. Lembrem-se que as pessoas obesas não necessariamente passam por problemas. Pelo contrário, ela pode ser extremamente feliz por ser gorda, né? Isso aí não vai determinar a infelicidade de ninguém. Claro que existem fatos. As pessoas obesas, elas não podem escolher roupa. Não existe. A roupa é que escolhe a pessoa. Você vai numa loja, você fala bem assim, cabe, eu levo. Gordofobia. Certo? Gordofobia. Então existe toda uma estrutura ao redor dessa estética. Lembrando que eu estou falando de gordo, a gente tá falando de gordo, mas existe o magro também, que não é saudável. Sim. Né? O magro que tem problema de diabetes. Tem um amigo meu, muito próximo, que tem 300 e pouco de glicemia. Hoje ele está tomando insulina, a diabetes dele sofreu uma mutação. E ele é do corpo de André, por exemplo. Né? E eu não estou dizendo que André não é saudável, não, gente. Ele não é saudável e ele é magro. E entenda, magro pela normatividade. Porque ele tem problemas de pessoas obesas. Certo? Então, Se quiser se aprofundar no assunto da gordofobia, procure o canal da Alexandra Gurgel. O nome é Alexandrismos. Uma youtuber bem interessante. Fala muito sobre esse... Gurgel. Fala muito Vou sobre botar esse um link aí assunto. no- Bem interessante o vou canal botar um- dela. E eu sou o Bernardo, acho que é uma coisa assim.
que é um gordinho também, que ele fala sobre gordofobia e ele também é gay. Então ele fala muito sobre as experiências dele. É muito interessante as coisas que eles falam lá. E saiu um texto novo de nosso grande médico, como dele, que escreveu... Varela? Isso, Varela, sobre essa epidemia global da obesidade. Falando muito dos Estados Unidos, que é uma sociedade extremamente obesa, não só apesar de ser, não só não, mas apesar de ser uma sociedade avançada, né, primeiro mundo e tudo, eles que tem a melhor saúde, mas lembrando que não tem a melhor saúde, mas não tem um sistema público de saúde, e tem uma mídia que prioriza uma alimentação extremamente precária, que é através de lanches, tanto que fast food, a maioria dos fast foods vem tudo do lado de fora, né? Vem tudo da maioria dos Estados Unidos, por questão de tempo. E esse texto está muito bom porque ele também vai falar um pouquinho sobre... Drauzio Varela tem um canal, Luiz, no YouTube. Muito bom. Muito o canal é muito ele entrevista uma galera. Muita informação boa ali. Traz informações novas, até da expectativa de vida que os Estados Unidos, quando começou até a Revolução Industrial, que ele tem uma das maiores expectativas de vida em relação aos outros países. Perfeito. E hoje, os outros países estão ultrapassando, o Japão está lá em cima, você vê até a tipo de alimentação muito melhor, alimentação mediterrânea. Baseado exatamente. E como se fosse estancado, até posso dizer até que está caindo, né? Porque se as outras estão crescendo demais, é porque está caindo. Isso. E uma das causas é essa obesidade aí. Perfeito. Gente, vejo você na correção. Informação. André, tá olhando errado. André, Luiz, acompanha, eu vou botar o Instagram deles aí, se você quiser tirar dúvida com o Luiz. Entra no meu canal, do Conta ao Traço. Ele vai tirar a dúvida sua, porque ele é médico. André se ele não Comanche. tirar, pode reclamar comigo que eu vou e falo com ele diretamente. André tem um canal chamado Do Conta ao Traço, ele desenha, ele é um cara fantástico também, canta, a gente tem um protótipo de banda aí também. E aí a gente vai... né? Tá revelando informações secretas. Vejo vocês na correção. Até lá.